a nossa meditação. Abacuque 3 também, um texto bem conhecido e que é propício para o momento agora. A partir do versículo 17, o profeta Abacuque é um dos profetas menores, né? Está escrito assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Os irmãos que têm assento podem assentar. Que o Espírito Santo ministre no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara. A palavra de Deus, ela traz conforto. A palavra de Deus, ela traz esperança em um momento de dificuldade. O profeta, ele faz uma declaração do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. O profeta, ele faz uma declaração daquilo que ele vivia, daquilo que ele conhecia. Porque às vezes quando você dá testemunho de uma pessoa, porque você ouviu de alguém, é uma coisa, né? Tem um peso. Mas quando você dá o seu próprio testemunho, o peso é maior. Porque você tem consciência do que você viveu, não é isso? Você tem experiência do que você vivenciou. Então Abacuque está falando algo que ele sente no seu coração. Abacuque está falando de uma certeza dele. E ele está dizendo, todavia, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja fruto na vide, né? Nos currais não haja vaca. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Ainda que tudo venha falhar, ainda que tudo venha falhar, ainda que eu venha ter prejuízo em todas as áreas da minha vida. Você pensa que eu vou ficar triste? Você pensa que eu vou entrar em desespero? Você pensa que eu vou entrar em depressão? Não. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Exultarei nome, no Jesus. Deus da minha salvação. Oh, aleluia. A maior riqueza que Abacuque tinha não era as plantações. A maior riqueza que Abacuque tinha não era o seu gado. A maior riqueza de Abacuque era a presença de Deus. Ele disse, ainda que me acabe tudo, ainda que me levem tudo, eu tenho Deus. Aleluia. E quem tem Deus, irmãos, tem provisão. Oh, glória. As pessoas que andavam com Jesus eram providas. As pessoas que andavam com Jesus eram curadas. Né? Quem estava enfermo, ele curava. Quem estava com fome, ele alimentava. Então, quem tem Jesus, tem tudo. Louvado seja Deus. Observe que com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou aquela multidão. Louvado seja o Senhor. Quando Pedro chegou para ele dizendo, mestre, olha, vieram cobrar o imposto. Jesus disse, Pedro, vai pescar. O primeiro peixe que tu pescar, abre a boca dele e lá tu vai encontrar lá o dinheiro. E lá Pedro encontrou a moeda que deu para pagar o imposto dele de Jesus. Eita glória. Então Jesus, ele é provedor. Louvado seja Deus. Ele chegou em Caná da Galileia, em um casamento, em uma festa de casamento, e acabou o vinho no meio da festa. Era uma grande vergonha para aquela família, se Jesus não tivesse solucionado aquele problema. Porque o vinho é tradicional lá, naquelas terras lá. Então era uma grande vergonha para aquela casa, ia ser uma grande vergonha para aquela família. E aí foi que Jesus falou, mandou trazer as 6 talhas, né? Mandou que enchesse de água aquelas 6 talhas, e quando o mestre de sala provou, o vinho era melhor do que o anterior. Glória a Deus. Jesus proveu com fartura, com abundância. O povo de Deus, quando Deus tirou do Egito, ele levou por aonde? Pelo deserto. O deserto onde não tinha nada. O deserto onde não tinha plantação. O deserto onde a água é escassa. É uma raridade você encontrar água em deserto. Mas foi pelo deserto que ele levou o povo. Para quê? Para mostrar para aquele povo que ele é Deus. Para mostrar para aquele povo que se a terra não produzir, de baixo a comida para eles, ele manda de cima, ele manda do céu. E ele mandou o maná do céu para que aquele povo se alimentasse. Então, irmãos, Deus é poderoso. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não tema as previsões dos homens. Não temas o que os jornais estão dizendo aí. Quem tira a vida e quem dá a vida é Deus. Foi sempre Deus e vai sempre ser Deus. O nosso tempo na terra está determinado por Deus. Não é praga, não é vírus que vai me atormentar e nem vai te atormentar. Agora você precisa estar na presença de Deus. A gente precisa estar na presença de Deus. Porque a vida é um mistério. A morte é um mistério. Nós não sabemos o dia nem a hora.
Então nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos, porque ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, então a nossa morada não é aqui. Amém, irmão? Amém. A tua morada não é aqui. A gente está passando um tempo aqui. E as pessoas não têm esse conhecimento, não têm esse entendimento. Aí o que é que as famílias fazem? Brigam por causa das coisas daqui. Vocês devem ter ouvido falar a maior confusão da mulher, da ex-mulher de Gugu, né? Ou seja, da viúva, né, de Gugu, e dos filhos, a mãe brigando com os filhos por causa de herança. Estava a maior confusão por causa de herança. Porque as pessoas pensam que são donos, né? As pessoas pensam que são donos da terra, ninguém é dono da terra. Né? Irmão Nil tem esse pedacinho aqui, é emprestado. Ele está passando um tempo aqui. Né? Essas terras aí, se a gente fosse fazer um levantamento, né? Vamos fazer um levantamento aqui de 100 anos, para ver quantos donos já foram dessas terras aí. Passa de um para outro, e passa de um para outro, e passa de um para outro, e assim vai. Porque os homens são mortais, mas os homens brigam por causa de 1 metro de terra. Se a pessoa marcar errado aqui, 1 metro de terra é capaz de dar até morte. Porque as pessoas não têm esse conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Jesus não veio prometer de maneira nenhuma que a gente ia herdar essa terra. Jesus veio prometer que a gente ia para o céu, que a gente está com Ele. Então nós precisamos encher o nosso coração dessa promessa, encher o nosso coração dessa palavra e nos renovar na presença de Deus. Pode ter certeza que Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele não vai deixar ninguém morrer de fome, não. Ele não vai deixar o seu povo perecer na terra de jeito nenhum. Então somente se preocupe com uma coisa: buscar o Senhor de todo o teu coração, se esforçar pelas coisas de Deus. Levanta, dobra o teu joelho antes de sair para o trabalho, antes de sair para a correria. Tem gente que dorme sem Deus e acorda sem Deus. Senta na mesa sem Deus. Não lembra de Deus em momento nenhum. Não faz uma oração para agradecer pelo pão que está na mesa. Às vezes até reclama. Ih, só tem isso para comer. Né? Então a gente tem que agradecer a Deus pelo que está na mesa. Seja feijão com farinha, né? Seja feijão com ovo, seja feijão com carne, seja o que tiver. Agradece pelo que está na mesa. Louva a Deus, exalta a Deus pelo que está na mesa. Agradece, meu irmão, por todas as coisas que Deus dá. Né? Agradece por todas as coisas. Então, quando vai dormir, entrega teu espírito ao Senhor, entrega teu corpo ao Senhor, entrega teu sono ao Senhor, porque tem muita gente que deita para dormir e não acorda no dia seguinte, morre dormindo. Quantos que já aconteceu isso? Quando acorda de manhã, aquela correria, aquele desespero para ir correr atrás das coisas, nem lembra que existe Deus. Tem que lembrar: Senhor, eu te agradeço que o Senhor me deu uma noite de sono, eu dormi, acordei. Senhor, toma o meu dia, abençoa, me guia, me livra do mal. Você não sabe o que vai encontrar lá na frente. Então, na hora do acordo, aí todo mundo lembra de Deus. Mas a gente tem que lembrar de Deus em todo tempo. Tem que lembrar de Deus em todo momento. Né? Tem que lembrar de Deus em toda situação, irmão. Então vamos colocar Deus, né, como centro da nossa vida. Vamos colocar Deus como prioridade, como dizia Abacuque, né? Ainda que eu perca tudo, eu não perdi nada, porque eu tenho Deus. Aleluia. Eu tenho Deus. Abacuque estava dizendo: ninguém vai tirar Deus de mim. Aleluia. Ninguém vai tirar Deus de mim. Aleluia. Não tem crise, não tem doença, ninguém tem o poder de tirar Deus de nós. Irmão. Aleluia, Jesus. Jó é um exemplo disso, né? Ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu até a saúde. Mas sabe o que foi que Jó disse? Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que ele disse? Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, ele não se abalou. Jó não entrou em desespero, não se matou, como a mulher disse para ele, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Sabe o que ela estava dizendo? Se mata, Jó. Se mata, tu ainda está confiando num Deus desse? Ele disse: mulher, assim como fala uma doida, fala tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Quer dizer que eu só sou crente na hora que tu está dando certo? Quer dizer que eu só sou crente na hora da bonança? Quer dizer que eu só sou crente na hora da facilidade, na hora das bênçãos? Não, mulher, eu sou crente também na hora da dificuldade. Eita glória! Aleluia! Eu sou crente na hora da necessidade, eu sou crente em todo tempo. Louvado seja Deus. E o que é que aconteceu com ele? Ele teve a restituição em dobro. Eita, Jesus maravilhoso. Confiou no Senhor. Aleluia. E ainda que a gente não tenha, irmãos, restituição nessa terra, o importante é a salvação da nossa alma. O que eu tenho que estar preocupado, o que você tem que estar preocupado é com a salvação da alma.
É isso que Aleluia. É isso que os homens não estão preocupados. Se preocupam com a salvação da sua alma. Se preocupam como está você hoje diante de Deus. É isso que a gente deve se preocupar. Amém? Jesus. Então, Aleluia. quero deixar essa palavra para a vossa meditação. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Louvado seja teu nome. A nossa meditação. Abacuque 3, amém? Um texto bem conhecido e que é propício para o momento agora. A partir do versículo 17. O profeta Abacuque é um dos profetas menores, né? Está escrito assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Os irmãos que têm assento podem assentar. Que o Espírito Santo ministre no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara. A palavra de Deus, ela traz conforto. A palavra de Deus, ela traz esperança em um momento de dificuldade. O profeta, ele faz uma declaração do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. O profeta, ele faz uma declaração daquilo que ele vivia, daquilo que ele conhecia. Porque às vezes quando você dá testemunho de uma pessoa, porque você ouviu de alguém, é uma coisa, né? Tem um peso. Mas quando você dá o seu próprio testemunho, o peso é maior. Porque você tem consciência do que você viveu, não é isso? Você tem experiência do que você vivenciou. Então Abacuque está falando algo que ele sente no seu coração. Abacuque está falando de uma certeza dele. E ele está dizendo, todavia, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja fruto na vide, né? Nos currais não haja vaca. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Ainda que tudo venha falhar, ainda que tudo venha falhar, ainda que eu venha ter prejuízo em todas as áreas da minha vida. Você pensa que eu vou ficar triste? Você pensa que eu vou entrar em desespero? Você pensa que eu vou entrar em depressão? Não. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia. A maior riqueza que Abacuque tinha não era as plantações. A maior riqueza que Abacuque tinha não era o seu gado. A maior riqueza de Abacuque era a presença de Deus. Ele disse, ainda que me acabe tudo, ainda que me levem tudo, eu tenho Deus. Aleluia. E quem tem Deus, irmãos, tem provisão. Oh, glória. As pessoas que andavam com Jesus eram providas. As pessoas que andavam com Jesus eram curadas. Né? Quem estava enfermo, ele curava. Quem estava com fome, ele alimentava. Então, quem tem Jesus, tem tudo. Louvado seja Deus. Observe que com apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou aquela multidão. Louvado seja o Senhor. Quando Pedro chegou para ele dizendo, mestre, olha, vieram cobrar o imposto. Jesus disse, Pedro, vai pescar. O primeiro peixe que tu pescar, abre a boca dele e lá tu vai encontrar lá o dinheiro. E lá Pedro encontrou a moeda que deu para pagar o imposto dele de Jesus. Eita glória. Então Jesus, ele é provedor. Louvado seja Deus. Ele chegou em Caná da Galileia, em um casamento, em uma festa de casamento, e acabou o vinho no meio da festa. Era uma grande vergonha para aquela família, se Jesus não tivesse solucionado aquele problema. Porque o vinho é tradicional lá, naquelas terras lá. Então era uma grande vergonha para aquela casa, ia ser uma grande vergonha para aquela família. E aí foi que Jesus falou, mandou trazer as 6 talhas, né? Mandou que enchesse de água aquelas 6 talhas, e quando o mestre de sala provou, o vinho era melhor do que o anterior. Glória a Deus. Jesus proveu com fartura, com abundância. O povo de Deus, quando Deus tirou do Egito, ele levou por aonde? Pelo deserto. O deserto onde não tinha nada. O deserto onde não tinha plantação. O deserto onde a água é escassa, é uma raridade você encontrar água em deserto. Mas foi pelo deserto que ele levou o povo. Para quê? Para mostrar para aquele povo que ele é Deus. Para mostrar para aquele povo que se a terra não produzir, de baixo a comida para eles, ele manda de cima, ele manda do céu. E ele mandou o maná do céu para que aquele povo se alimentasse. Então, irmãos, Deus é poderoso. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não tema as previsões dos homens. Não temas o que os jornais estão dizendo aí.
Quem tira a vida e quem dá a vida é Deus. Foi Aleluia. sempre Deus e vai sempre ser Deus. O nosso tempo na terra está determinado por Deus. Não é Jesus. praga, não é Glória a vírus Deus. que vai me Aleluia. atormentar e nem vai te atormentar. Eu creio, Agora Jesus. você precisa estar na presença de Deus. Glória a Deus. A gente precisa estar na presença de Deus. Porque a vida é um mistério. A morte é um mistério. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar prontos. Porque ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então a nossa morada não é aqui. Amém, irmão? Amém. A tua morada não é aqui. A gente está passando um tempo aqui. E as pessoas não têm esse conhecimento. Não têm esse entendimento. Aí o que é que as famílias fazem? Brigam por causa das coisas daqui. Vocês devem ter ouvido falar a maior confusão da mulher, da ex-mulher de Gugu, né? Ou seja, da viúva, né, de Gugu, e dos filhos, a mãe brigando com os filhos por causa de herança. Estava a maior confusão por causa de herança. Porque as pessoas pensam que são donos, né? As pessoas pensam que são donos da terra, ninguém é dono da terra. Né? Irmão Nil tem esse pedacinho aqui, é emprestado. Ele está passando um tempo aqui. Né? Essas terras aí, se a gente fosse fazer um levantamento, né? Vamos fazer um levantamento aqui de 100 anos, para ver quantos donos já foram dessas terras aí. Passa de um para outro, e passa de um para outro, e passa de um para outro, e assim vai. Porque os homens são mortais, mas os homens brigam por causa de 1 metro de terra. Se a pessoa marcar errado aqui, 1 metro de terra é capaz de dar até morte. Porque as pessoas não têm esse conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Jesus não veio prometer de maneira nenhuma que a gente ia herdar essa terra. Jesus veio prometer que a gente ia para o céu, que a gente está com Ele. Então nós precisamos encher o nosso coração dessa promessa, encher o nosso coração dessa palavra e nos renovar na presença de Deus. Pode ter certeza que Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele não vai deixar ninguém morrer de fome, não. Aleluia, Ele não vai Jesus. deixar o seu povo perecer na terra de jeito nenhum. Tão somente se preocupe com uma coisa: buscar o Senhor de todo o teu coração. Se esforçar pelas coisas de Deus. Levanta, dobra o teu joelho antes de sair para o trabalho, antes de sair para a correria. Tem gente que dorme sem Deus e acorda sem Deus. Senta na mesa sem Deus. Não lembra de Deus em momento nenhum. Não faz uma oração para agradecer pelo pão que está na mesa. Às vezes até reclama. Ih, só tem isso para comer. Né? Então a gente tem que agradecer a Deus pelo que está na mesa. Seja feijão com farinha, né? Seja feijão com ovo, seja feijão com carne, seja o que tiver. Agradece pelo que está na mesa. Louva a Deus, exalta a Deus pelo que está na mesa. Agradece, meu irmão, por todas as coisas que Deus dá. Né? Agradece por todas as coisas. Então, quando vai dormir, entrega teu espírito ao Senhor, entrega teu corpo ao Senhor, entrega teu sono ao Senhor, porque tem muita gente que deita para dormir e não acorda no dia seguinte, morre dormindo. Quantos que já aconteceu isso? Quando acorda de manhã, aquela correria, aquele desespero para ir correr atrás das coisas, nem lembra que existe Deus. Tem que lembrar: Senhor, eu te agradeço que o Senhor me deu uma noite de sono, eu dormi, acordei. Senhor, toma o meu dia, abençoa, me guia, me livra do mal. Você não sabe o que vai encontrar lá na frente. Então, na hora do acordo, aí todo mundo lembra de Deus. É agora. Mas a gente tem que lembrar de Deus em todo tempo. Tem que lembrar de Deus em todo momento. Né? Tem que lembrar de Deus em toda situação, irmão. Então vamos colocar Deus, né, como centro da nossa vida. Vamos colocar Deus como prioridade, como dizia Abacuque, né? Ainda que eu perca tudo, eu não perdi nada, porque eu tenho Deus. Aleluia. Eu tenho Deus. Eita, glória. Abacuque estava dizendo: ninguém vai tirar Deus de mim. Aleluia. Ninguém vai tirar Deus Deus de mim. tremendo. Aleluia. Não tem crise, não tem doença, ninguém tem o poder Eita, de tirar Deus Deus de que nós. é. Irmão. Aleluia, Jesus. Jó é um exemplo disso, né? Ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu até a saúde. Mas sabe o que foi que Jó disse? Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é que ele disse? Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, ele não se abalou. Jó não entrou em desespero, não se matou, como a mulher disse para ele, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Sabe o que ela estava dizendo? Se mata, Jó. Se mata, tu ainda está confiando num Deus desse? Ele disse: mulher, assim como fala uma doida, fala tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Quer dizer que eu só sou crente na hora que tudo está dando certo? Eita, Quer dizer que eu Jesus, só é sou desse crente na hora jeito, da meu Deus. bonança? Quer dizer que Aleluia. eu só sou crente na hora da facilidade, na hora das bênçãos? Não, mulher, eu sou crente também na hora da Eita, dificuldade. glória. Eu Aleluia. sou crente na hora da necessidade, eu sou crente em todo tempo. Quem é Louvado crente seja é. Deus. E o que é que aconteceu com ele?
ele teve a restituição em dobro. Eita, Jesus Porque ele confiou no maravilhoso. Senhor. Aleluia. E ainda que a gente não tenha, irmãos, restituição nessa terra, o importante é a salvação da nossa alma. Glória a Deus. O que eu tenho que estar preocupado, o que você tem que estar preocupado é com a salvação da alma. É isso que Aleluia. É isso que os homens não estão preocupados. Se preocupe com a salvação da sua alma. Se preocupe como está você hoje diante de Deus. É isso que a gente deve se preocupar. É, Amém? Jesus. Então, Aleluia. quero deixar essa palavra para a vossa meditação. Que Deus Amém, abençoe a Jesus. todos. Obrigado, Deus. Louvado seja teu nome.